pessoal, eu sou a Aline. E eu sou a Natália. E estamos aqui no NA Nenhuma das Alternativas para voltarmos com os nossos vídeos especiais sobre o Oscar. Esse é o último vídeo, na verdade, que a gente vai comentar os indicados, e esse é um vídeo especial porque nós vamos comentar os indicados na categoria de melhor filme. Mas antes de seguir o vídeo aqui, eu queria só dar um recado. O Oscar vai acontecer agora no dia 25 de abril e eu vou estar lá no canal do Meu Tio Oscar, na live especial do canal do Meu Tio Oscar. Eu fui convidada pelo Felipe, eu já fiz alguns vídeos com ele já apareceu aqui no canal também, e então vão lá pro canal do Meu Tio Oscar no dia 25, às 8 da noite, que a gente vai começar a comentar toda a premiação e os indicados. Você já tem uma palhinha aqui do que eu acho dos indicados, eu e a Nath, a gente tá comentando em vários vídeos. Já tem vídeo aqui falando sobre filmes internacionais, documentários, animações, e agora que a gente vai falar sobre o melhor filme, mas confiram lá também a live do Meu Tio Oscar, que eu acho que vai ser muito legal. E para fazer esse vídeo, a gente decidiu seguir aí a mesma forma, né, que a academia tem para votação de melhor filme, que eles colocam aí numa lista de ordem de preferência. Então, vai do que eles menos gostaram até o que eles mais gostaram. E nós decidimos fazer da mesma forma, então a gente vai começar com os filmes que a gente menos gostou e vamos finalizar com os que a gente mais gostou. Então, qual será que é o filme que a gente menos gostou aqui? Nossa lanterninha da lista. Já tô preparando aqui para os comentários, que eu acho que vão chegar. Mas o que a gente menos gostou, e foi uma coisa que nós duas colocamos esse filme na lanterna, foi Mank. Mank é um filme que chegou com muita expectativa. Eu mesma tinha uma expectativa gigante para o filme. É um filme do David Fincher, é um filme sobre um dos maiores, se não o maior filme de todos os tempos, que é Cidadão Kane, dos bastidores e tudo mais. Só que quando bateu o filme, simplesmente não foi. Assim, eu acho que o filme é muito impressionante de várias formas, visualmente, tecnicamente o filme realmente impressiona. Provavelmente Mank deve levar prêmios aí do Oscar da parte mais técnica. Atuações não tem nem o que falar. Olha o elenco, né? A gente tem Gary Oldman à frente disso. A Amanda Seyfried, pra mim, é uma das melhores coisas do filme. Eu acho que a interpretação dela é sensacional. A gente tem a Lily James. Realmente as atuações também são fortes, tem o Charles Dance também, mas eu acho que faltou, não sei, alma pro filme. É um filme que tem uma história coerente, tem uma história forte, tem diálogos fortes e que não me tocou de forma alguma. Eu acho que quando o filme não te toca, não te emociona, não te engaja na história dos personagens, algum problema tem aí. Acho que a única história que me deixou um pouco mais tocada foi a narrativa envolvendo a Marion Davies. Inclusive, eu acho que esse realmente é um ponto importante do filme, mas eu não consegui me engajar com o personagem. Eu ainda tenho alguns problemas com a questão de bastidores do filme, mas eu não vou me alongar muito aqui, porque eu acho que isso não tem muito a ver, mas interferiu um pouco na minha visão sobre o filme. E eu esperava bastante sobre a relação do filme realmente com o Cidadão Kane. Eu achava que eles iam trabalhar isso de uma forma que fosse muito interessante, e eu achei as referências óbvias, fracas, pouco criativas. O que a gente tem, a meu ver, minha visão sobre isso, é que eles simplesmente colocaram alguns enquadramentos bem óbvios para lembrar a gente do que havia sido feito em Cidadão Kane e não aproveitaram essa parte que foi um marco do cinema. Eles poderiam ter feito mais, eu acho, nesse filme. Estavam focados mais no roteiro. Roteiro esse que, como eu disse, não acho que pegou muita gente, que engajou muito. É isso, é um filme muito bem feito, bonito visualmente, mas sem alma, sem grandes coisas que faz a gente se envolver com a história. Pelo contrário, né? Acho que a gente não vê a hora de chegar ao final, assim. O final. Confesso Sim, que tiveram momentos ali que não foram muito fáceis, não, assim, de me concentrar, sabe, pra assistir o filme. Tipo, aqueles momentos que você meio que viaja, assim, fala, não, opa, volta que preciso terminar e prestar atenção. Isso é muito ruim, né? Tipo, é difícil o filme fazer isso comigo, assim, eu sempre tento, né, focar e me ligar mesmo com o filme, mas eu também tive essa dificuldade. E a gente eu até comentei com a Aline, assim, nossa, tô me sentindo
um pouco mal, assim, por não ter gostado tanto desse filme. Será que, né, sou muito estranha aí, mas aí ela acabou compartilhando de alguns sentimentos também, né? Então acho que a gente não tá tão fora, assim, de ter tido esse tipo de reação, né? Eu acho que já teve comentários aqui no canal de gente falando que gostou do filme, né? Mas realmente pra gente não bateu. Mas deixa nos comentários o que vocês acharam. Podem rebater aí as nossas impressões. Se a gente fosse voltante da academia, fazer o quê? A gente deixa lá no último da nossa lista, entendeu? Fazer o quê? Nossa lista, nossas regras. É a nossa ordem de preferência aqui. Sim. E o próximo filme aqui da nossa lista é O Sete de Chicago. Esse filme ele também é original Netflix, assim como o Mank também é. É um filme também muito poderoso, trata um tema bem sério, assim, né? E um fato. Então ele vem aí para mostrar um grupo de pessoas que se revoltaram, né, contra a guerra no Vietnã e foram para Chicago para protestar, né, e mostrar a sua inconformidade diante da situação. Acontece aí um triste incidente e no meio desse protesto que acaba tornando um protesto que a princípio era para ser tranquilo, né? Ele acaba ficando violento e tem um confronto entre os protestantes e a polícia. E a partir disso, 7 pessoas são selecionadas aí para né, são presos e vão a julgamento e fazem parte aí do julgamento mais famoso da história, que foi o julgamento mais longo, né? Então o filme pega esse recorte e traz, né, pra gente essa história, mostrando aí, focando no julgamento, né? Mostra o acontecimento, mas ele foca aí a maior parte do tempo no julgamento dessas 7 pessoas. É um filme muito bom, com atores muito bons também, as atuações são muito boas, é uma história forte, né? Mas, né, por que ele tá aqui no finalzinho? Também a gente não sentiu a gente não conseguiu também engajar tanto aí no filme, assim, ficou um negócio meio, não sei, engessado talvez, assim, meio que artificial, eu assistindo talvez. Tive uma sensação um roteiro meio artificial demais. Isso, muito artificial, assim, todas as falas, sabe, todas muito bem decoradas, assim, não soou natural. Assim, do começo ao fim eu não consegui ter isso, sabe? Se você for parar pra pensar na história, né, tinha tudo pra ter isso, pra rolar essa empatia, esse engajamento com o público, mas assim, eu não senti nesse filme isso. Ficou realmente tudo muito quadradinho, assim. E aí acho que o único momento que eu mais me emocionei foi justamente com o final, assim, na última cena praticamente do filme. Só que assim, é um filme, né, não pode ser resumido apenas, né, pelo último ato, assim, não faz sentido, assim, acho que para ser um filme, né, bom, ele precisa ser mais completo, assim, então por isso que a gente acabou deixando ele mais aí no final da nossa lista. Último ato, inclusive, muito bem orquestrado para nos emocionar, né? Eu também fiquei emocionada no final, mas é claramente organizado também para fazer você sentir aquela emoção. Eu gosto bastante do diretor, né, que é diretor e roteirista, que é o Aaron Sorkin. Ele tem esse jeito no roteiro dele de fazer as coisas, aqueles diálogos que ninguém na vida real fala. Aqueles discursos, tipo, super inteligentes, a pessoa que fala super rápido e ok, em algumas coisas, em algumas histórias eu acho que funciona. Né? Ele fez o filme da Rede Social, né, que ganhou o Oscar, ele ganhou o roteiro por esse filme. Mas aqui eu concordo com a Nath, não funcionou, sabe? Não encaixou, não sei se por você estar falando de pessoas mais comuns, você tem um elenco diverso ali, todos eles falam do mesmo jeito. Eu acho que o roteiro do Sorkin encaixou muito bem pro personagem do Sacha Baron Cohen, que inclusive está indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, porque o personagem dele, que era extremamente inteligente, falaria isso.
Mas colocar todo mundo falando a mesma coisa, no mesmo nível, sabe? Não colou, não colou. E é isso, muito, muito orquestrado. Eu acho que vocês vão ver aqui na nossa lista que os filmes que estão mais pra cima são aqueles justamente que tocaram a gente de uma forma mais verdadeira e não artificial, como é o esquema, né? Todo o roteiro, a direção do Sorkin. O antepenúltimo aqui da nossa lista é Judas e o Messias Negro. Eu gostei muito do filme, não é porque ele tá aqui, né, em antepenúltimo da lista que não gostei. A Nath também colocou ele na mesma posição. Sério, nossa lista foi muito igual. Mas eu acho que é um filme muito poderoso. A história é muito forte. Eu acho que é o tipo de filme que a gente precisa assistir pra gente entender o peso de quem foi o Fred Hampton, inclusive que aparece em O Sete de Chicago. Sete de Chicago e Judas e o Messias Negro. Se vocês não assistiram esses filmes, eles conversam um com o outro. Eu e a Nath, a gente ficou conversando, discutindo de como uma história entrou dentro da outra, né? É bem interessante, mas Judas e o Messias Negro, eles vão muito mais a fundo na história desse homem, que é o líder, né? Foi líder dos Panteras Negras, lá, acho que é Illinois, nos Estados Unidos. Foi morto muito jovem, o quanto que ele afetava as pessoas, né? O quanto que os discursos deles tocavam as pessoas. Assim, o filme é muito bom. Eu gosto muito do ator principal, que agora eu não vou lembrar o nome, que está indicado também, é o melhor ator coadjuvante, eu vou colocar aqui na tela. Mas o Daniel Kaluuya rouba o filme. Quando ele fala, realmente você fica quieto e ouve cada vírgula. E ele tem esses discursos muito elaborados, mas você entende que realmente era um personagem que tinha uma oratória muito poderosa. O filme tem muita coisa positiva, eu gosto da edição do filme, eu gosto da fotografia do filme, eu gosto muito das atuações, mas pra mim, acho que o que ficou mais forte realmente foi a interpretação do Daniel Kaluuya. Antes de ver o filme, eu tava na dúvida se ele ia chegar tão forte assim no Oscar, mas eu acho que vai. Acho que é difícil bater assim a interpretação dele. Só uma observação, a gente sempre fala sobre ele, né, de outros filmes, eu e a Aline, a gente já teve essa discussão assim. É verdade. Que tiveram alguns filmes que eu não sentia que ele conseguia transparecer muita emoção. Ele tem um olhar muito parado, assim, né, ele não... Eu não sei, em outros filmes, a gente até falou sobre isso, que eu não conseguia ver essa emoção, né, eles transmitir tantos sentimentos, emoções. Só que neste filme ele surpreendeu demais, demais. Ele consegue passar tudo isso muito bem feito, sensacional, uma mega interpretação. Tá de parabéns. É verdade, eu tinha esquecido disso. Realmente, você já tinha comentado isso, inclusive aqui no canal antes. E o engraçado é que a interpretação do Daniel Kaluuya é uma interpretação contida, mas ao mesmo tempo, porque parece que ele tem uma fúria dentro dele e ele tá ali segurando porque ele sabe que ele precisa lidar com as situações de uma forma diferente. E a gente sente isso dentro, né? Não é um personagem blasé como é em alguns outros que ele interpretou. E o próximo filme da nossa lista é Minari, um filme fofo que apresenta as coisas ordinárias da vida e uma história simples, cheia de amor, afeto e, né, todo aquele combo que a gente sempre fala aqui que a gente gosta bastante e por isso que ele já tá aí um pouquinho mais alto na nossa lista. Então eu acabei assistindo o trailer antes de assistir o filme e eu, assim, não tomei um spoilerzinho lá que eu não... Sabe, não queria ter tomado, tipo, achei um pouco triste, assim, porque eu já fiquei no desespero, sabe? Quando você vê uma imagem que não é uma imagem muito legal, você já fica aguardando por ela o filme inteiro, né? E ansiosa. Aconteceu isso, então assim, deu uma influenciada, sabe? Eu não vi o trailer. Aliás, eu acho que eu fiz bem em não ver o trailer de quase nenhum dos filmes aqui. Fez muito bem. Então, assim, é o único ponto, assim, mas, né, não tem nada a ver com o filme, foi o trailer e que acabou, assim, mexendo um pouquinho na minha experiência. Então, se você não assistiu ainda, não assista o trailer, vá direto pro filme, que eu acho que vai ser muito mais interessante. Um filme também super delicado, sensível, com cores super bonitas, né? A gente estava até falando sobre essa questão das cores, né? Das paletas dos filmes.
e o quanto que isso muda e dá o tom do filme também, né? E aqui a gente vem com umas cores mais quentinhas, assim, e é bem isso, assim, né? A história é bem coração mesmo. Minari fala muito sobre a questão dos sonhos, né? Do sonho americano, mais especificamente, vivido por uma família coreana, né? Que tá em busca disso para conseguir se fixar ali nos Estados Unidos e viver a vida plena que eles acreditam. E eu acho que o filme, no final, vai mostrar a mensagem real do que seria, né, uma vida plena. Eu gosto muito do casal protagonista de Minari, eu acho que eles são ótimos, mas a gente estava conversando aqui, eu e a Nath, realmente a alma do filme e os personagens que roubam a história são a avó e o menino. Inclusive a atriz que interpreta a avó, ela tá indicada a melhor atriz coadjuvante, e eu acho que ela tem muitas chances de levar esse Oscar aí, que seria muito merecido. E se pudesse ter um menino também indicado, o Alan Kim é maravilhoso, ele ganhou um prêmio no Critics' Choice Awards e a reação dele ao prêmio, a emoção que ele teve ao receber foi uma das melhores coisas desse período de premiações. Chegamos à metade da lista e o próximo aqui, ó, nessa parte a gente já tava tudo embolado, a gente não sabia que filme que a gente colocava, que ordem que a gente colocava, mas aqui está O Som do Silêncio, o filme original do Prime Video, pelo menos aqui no Brasil. Eu acho que é da Amazon. Eu sei que a Nath ali na Irlanda teve algumas dificuldades para achar esse filme lá. É um filme que é estrelado pelo Riz Ahmed, sobre um músico que vai perdendo a audição, né? E isso acontece de uma forma muito rápida, ele precisa se adaptar a esse novo mundo de uma vida sem som, uma pessoa que, né, vive imerso a isso, imerso na música e de repente se vê desprovida disso, algo que tem tanto sentido na vida dele. Eu fiquei muito mexida com esse filme, muito. Eu acho que, como eu disse, essa lista aqui, né, daqui pra cima, é só filmes que acho que mexeram muito com as nossas emoções. Eu fiquei surpresa de como o filme conseguiu mostrar pra mim uma situação que eu não tinha o menor acesso. A gente sempre fala sobre isso, eu e a Nath, a gente discute como os filmes tiram a gente da nossa bolha pra levar a gente pra situações, pra vivência de pessoas que a gente não faz a menor ideia, assim. E aqui em O Som do Silêncio foi justamente isso, trazendo um drama de uma experiência que eu não tenho o menor contato. E o filme me colocou na pele do protagonista. Eu acho que tem várias cenas que a gente consegue sentir as emoções dele, os dramas dele, e se questionar o que a gente faria nessa situação, né? É nisso que os filmes me ganham. Quando eles conseguem fazer a gente esquecer completamente a realidade ao nosso redor e ficar completamente imerso naquilo, pronto, é isso, é exatamente isso que eu acho que é o papel do cinema. Tem algumas cenas incríveis nesse filme, eu amo a cena dele no escorregador com a criança, eu achei uma das cenas mais bonitas que eu já vi nos últimos anos, e a cena final do filme também é muito impactante. Você vai terminar e você vai querer discutir sobre aquilo que você viu necessariamente. Acho que não tem como. Primeiro, acho que a primeira reação é aquela respirada, você, né, absorver tudo que você viu, e depois, necessariamente, você vai ter que discutir. O Riz Ahmed tá sensacional nesse filme. Provavelmente não vai ganhar o Oscar, porque a competição ali tá complicada, né, por conta do Chadwick Boseman, que provavelmente vai vencer, mas a interpretação dele é sensacional também. O cara se entregou de coração e alma pro papel. Pegando aí esse link que a Aline falou sobre essa imersão, né, que o filme te proporciona, de você sentir na pele do personagem e se sentir dentro do filme. Isso acontece com o próximo filme da nossa lista, que é Meu Pai, né, The Father. É um filme também que ele te coloca dentro do filme apenas, assim, você começa a hora que você, né, se dá conta, você tá vendo e sentindo basicamente as mesmas coisas que o ator principal, né, interpretado aí pelo maravilhoso Anthony Hopkins. Então, assim, a forma como o filme é contado, né, ele não é um filme linear, ele vai e volta, e é o que tá acontecendo com o personagem, então ele, né, ele tem algumas dúvidas, ele tem algumas inseguranças, e isso são passados pra gente, assim, a gente começa
a se questionar também, tipo, mas isso tá acontecendo, isso não tá acontecendo, em que momento que isso aconteceu? Então, assim, imersão total. E esse filme mexeu muito comigo. É um filme muito, muito sensível, muito delicado, assim, e contado de uma forma que eu nunca via antes. Olivia também, maravilhosa, como sempre. Sim. Né? Tanto que está indicada também. Meu Deus, o que foi essa interação entre esses dois atores, né? Tão perfeito. Sim. E assim, me mexeu muito comigo esse filme. E eu tava até falando pra Aline, assim, só de eu reviver, né? Eu falar dele novamente, eu começo a reviver realmente e lembrar e sentir aquilo que eu senti assistindo, assim, foi sensacional. Voltando a falar da paleta de cores, né, completamente diferente, por exemplo, de Minari, que a gente já falou da paleta mais quentinha. Aqui ela toca o seu coração também, mas é muito mais sombria, assim, mais sóbria, né, uma paleta mais fria, assim, mas te dá uma sensação assim de mais dureza. Não sei se eu consigo passar isso para vocês, mas é exatamente o que está sendo tratado ali. Então, tudo se conversa, tudo foi muito bem feito, né? Muito bem colocado e por isso que ele tá aqui também, se embolou aí na nossa lista também, porque, né? Mas estava nas duas listas, ele ficou ali mais pra cima também. E então, se você ainda não assistiu, assista este filme, porque é muito bom. Chegamos à medalha de prata aqui da nossa lista. É um filme que divide opiniões, mas aqui no NA ele não dividiu opiniões, tá lá aqui no alto da nossa lista. Provavelmente no Oscar vai ter 0 chances, porque ele realmente tá causando essa racha, né? Tem gente que gosta muito do filme, tem gente que não. Aqui gostamos muito de Bela Vingança, que é um título horrível em português, mas em inglês faz muito mais sentido, né? Promising Young Woman, né? Jovem mulher promissora. A gente estava discutindo um pouco antes aqui como esse título em português diminui a história. Talvez seja intencional de levar a gente para uma linha de pensamento que não é exatamente isso, que nos surpreende, talvez, mas não gostamos muito. Assim como Minari, se você não assistiu o trailer de Bela Vingança e não viu o filme, não assista o trailer, só assista o filme. Vai ser muito mais interessante para você ter as surpresas. A cena inicial do filme já é uma surpresa. Se você não tá esperando nada, aquela sequência inicial já vai te deixar desnorteado. O filme ele vai construindo dessa forma. A gente sabe que tem alguma história ali por trás da protagonista, algum trauma, né? Alguma coisa muito terrível que ela viveu no passado, a gente não entende o quê. E o filme ele vai entregando um pouquinho da narrativa dela ao longo da história, mas nunca de uma forma óbvia. Ele entrega algumas coisas, a gente consegue adivinhar outras. O filme ele não é super explicativo, assim, ele não desenha as coisas para você. Você consegue entender o que ele te dá de informação e o resto fica pela sua imaginação. Eu acho que isso é importante porque a narrativa, o roteiro do filme, ele também trabalha uma questão da lembrança do que fica das histórias das pessoas que passaram pela nossa vida, das pessoas que passaram pela vida da Cassie, que é a protagonista interpretada magistralmente pela Carey Mulligan. Realmente o que se manteve dessa memória. Bela Vingança pode ser visto como um filme um pouco polêmico por tratar um assunto delicado de uma forma muito diferente. Eu sei que algumas pessoas ficaram incomodadas com isso. Eu achei genial. Não tenho outra palavra para descrever a forma como a Emerald Fennell adaptou isso. Ela é a roteirista e a diretora. Eu acho que a direção dela, a cinematografia, é fabulosa. Tem uma cena específica que me tocou muito, que é uma cena do final. A forma como ela enquadra a protagonista e como isso conversa com o roteiro e como isso conversa com o diálogo que ela estava falando um pouco antes.
me destruiu e me reconstruiu depois também, mas me deixou muito pensativa também ao final do filme. Também é um filme que eu acho que você não chega ao final dele quieto, sim, sabe? Você não consegue terminar esse filme e não falar sobre as questões que o filme levantou. Não é para agradar todo mundo, eu acho, não é a intenção, né? É aí que tá. Eu acho que não é um filme para te deixar satisfeito e confortável. É realmente para te tirar da zona de conforto. Sensacional também. Tipo, é o que a gente sempre fala. Tem temas assim e assuntos que tem que ser levantados mesmo. Ele incomoda, mas ele acontece. Então você tem que ver sim. Você vai ter que engolir, porque é a realidade. Isso acontece. Então é importante, sim, a gente discutir sobre isso, né? Não é fácil? Não é fácil. A gente, né, tem as coisas ruins não são fáceis da gente digerir, a gente não gosta de ver. Só que é importante. Eu concordo completamente com a Nath. Eu acho que algumas coisas que o filme traz bate aqui no fundo em coisas que a gente vivencia. Então, é por isso também que eu acho que esse filme tocou a gente bastante, a ponto de a gente colocar ele em segundo lugar na nossa lista aqui. E a pergunta que não quer calar, mas que todo mundo já sabe, quem é o primeiríssimo na nossa lista, quem sobrou aqui, Nomadland. Sim, maravilhoso. Antes eu já falei ali que alguns trailers acabam estragando a experiência, mas especificamente este trailer só me fez querer ver mais ainda esse filme, e eu já estava completamente apaixonada pelo trailer. Eu já falei pra Aline, eu nem assisti esse filme, mas eu já sei que vai ser o meu preferido, porque é muito maravilhoso. O filme, ele acompanha a história de uma mulher que ficou viúva, né, não teve que ser realocado ali do ambiente que ela vivia, foi um ambiente construído para os funcionários de uma fábrica específica. Então, quando essa fábrica fecha, né, todo mundo fica aí sem trabalho e tal, então eles têm que sair dessa vila, né, criada especificamente para os trabalhadores. E ela ali, sem trabalho, sem o marido que, né, acompanhou a vida toda, ela precisa reaprender a viver, assim, a entender e enxergar o que ela quer fazer da vida, né, que caminho que ela vai seguir agora. E ela pega aí o seu motorhome e começa a viajar e trabalha, né, em vários lugares. Então, dependendo da época do ano, é um tipo de trabalho, né, que tá rolando ali. E a gente também é apresentado aos amigos, né, dessa mulher, que são pessoas que têm a mesma vida, assim, são nômades, né, fazendo trabalhos temporários, né, tipo, no final do ano a Amazon contrata ali um grupo de pessoas, né, por conta do Natal, etc. Então é esse tipo de trabalho, vai trabalhar numa lanchonete, vai trabalhar num mercado, então são esses trabalhos, assim, né, itinerantes que eles ficam fazendo, só que o filme, ele acompanha, né, a vida dessas pessoas. E o mais incrível é que são pessoas reais. Então esse filme, ele se aproxima muito de um documentário, que é um outro gênero aí que a gente ama, né, que inclusive já tem vídeo aqui no canal falando sobre os indicados a melhor documentário. E Nomadland me lembrou muito isso, assim, por acompanhar essa rotina dessas pessoas, de pessoas reais. Então você vê problemas reais, histórias reais, emoções reais. E é por isso que tá aqui em primeiro lugar na nossa lista, porque não tem como você não ser tocada pela história desse filme, né, que traz uma sensibilidade também sem tamanho, com um visual maravilhoso. Então são sempre locais mais afastados, assim, meio desertos, então você sempre tem aquele pôr do sol maravilhoso, o nascer do sol também, então, né, aquele céu que traz cores lindas, e tudo isso junto compõe esse conjunto de emoção e sensação que esse filme permite, né? E a personagem principal é interpretada pela Frances McDormand, que a gente já conhece aí, que também tem um talento nato, né? E sempre maravilhosa, perfeita em tudo que faz. E uma coisa assim que a gente, acho que
sei lá, é uma coisa que eu noto, assim, a questão da estética, né, que para nós mulheres tem toda uma cobrança, né, que a gente já sabe muito bem. A questão da Frances, ela ser natural, assim, ela está envelhecendo naturalmente, né, então isso também não é comum também você ver, sabe, né, essa coisa da pressão, ela vem por quê, né? Vem da mídia, vem da sociedade e tudo mais. Então, e essa pressão está no cinema também, como a gente bem sabe, né? E mostrar personagens, assim, que se parecem tão reais, porque, assim, a Frances, pra mim, ela parece uma pessoa comum, poderia ser minha mãe, minha tia, sabe, assim? É uma pessoa comum, então você tem uma aproximação muito, muito maior. Eu sinto muito isso, sabe? De você ter um contato ali, parece que, sei lá, a minha tia que tá ali na tela, sabe assim, tipo, e traz isso e vem com uma bagagem emocional também, né? E eu acho incrível, assim, ver mulheres envelhecendo naturalmente. Não tô julgando quem não queira envelhecer naturalmente, você tem o direito de, né, fazer o que você quiser no seu corpo, e a gente não tá aqui pra jamais, né, julgar isso, mas assim, o quanto isso também é importante, sabe? Mostrar o outro lado também, mostrar mulheres reais também. A diretora do filme é a Chloe Zhao, né, que também está cotadíssima aí, tá praticamente com o Oscar já na mão dela, e a gente não tem nem o que dizer, já imprimiram lá o nome dela na estatueta, mas realmente ela faz um trabalho primoroso, assim, não só, imagina o que é pra ela, não só dirigir, tudo bem, talvez dirigir uma atriz incrível como a Frances McDormand não seja tão difícil assim, mas imagina para ela conseguir equilibrar essa coisa de você estar dirigindo alguns que são atores mesmo, e algumas pessoas que são reais, estão vivendo ali, estão compartilhando a vida delas, e ela faz tudo isso se encaixar de uma forma natural, ao mesmo tempo que ela vai criando essa conexão com a personagem, né, principal. Também, muito naturalmente, a gente vai entrando dentro da mente dela, entendendo que, como qualquer pessoa, a gente consegue ver ela por uma primeira camada e julgar, e tirar as nossas próprias impressões do por que ela está vivendo aquilo, por que ela pensa aquilo, por que ela está sentindo, e aos poucos, com um olhar um pouco mais sensível, com um pouco mais de cuidado e carinho pela personagem que a gente vai criando ao longo do filme, a gente vai entendendo que ela é muito mais do que aquilo que ela aparenta, né? Que existe muito mais coisas para além daquilo que a gente vê. E ela faz isso de uma forma muito orgânica, muito sensível, muito bonita e muito verdadeira. Se tem uma coisa que, e a gente discutiu isso nos bastidores, que parece que puxa o Nomadland para cima e Mank e o Sete de Chicago para baixo da nossa lista, é o quanto a gente sentiu verdade no Nomadland, nessa história da Chloe Zhao, e quanto a gente sentiu artificialidade nesses filmes que a gente colocou para baixo. Eu acho que já tá mais do que na hora, né? Acho que, né, nesse momento a gente tá sentindo que a gente precisa exatamente de mais filmes como Nomadland, e talvez um pouco menos que o Sete de Chicago. E se isso serve de termômetro, e a gente sabe que serve de termômetro para o Oscar, Nomadland já ganhou 2 prêmios muito importantes, que foi o BAFTA, que é o Oscar inglês, né? E do Sindicato dos Produtores, que também é ali, ó, antes do Oscar, é ele que vem. Então, assim, como não ganhar o Oscar? A surpresa vai ser se Nomadland não vencer, mas eu acho que vai ser muito difícil tirar o prêmio dele. Seria o nosso voto também, então gostaríamos que Nomadland vencesse. Provavelmente é Nomadland que vai vencer. Deixem aí aqui na nossa zona de comentários do YouTube quais são os seus favoritos, se vocês também se apaixonaram por Nomadland, ou se vocês gostam de Mank, que é o nosso último da lista, pode ser também. Por favor, falem aí o que vocês gostaram. Pode deixar, inclusive, a lista de preferência de vocês, né? Coloca aí a ordem de vocês. Sim, continue nos acompanhando. Obrigada por ter acompanhado até aqui nessa nossa maratona Oscar. E já estamos ansiosos para o próximo. E esperamos que tenhamos bons filmes aí neste próximo ano. É isso, muito obrigada. Continue nos acompanhando e até o próximo vídeo.
Tchau! Tchau, tchau.